Daqui a pouco. O Leonardo Mack pergunta: o que esperar dos novos reforços Newton e Vitor Sá? Chegam para jogar? Vamos lá. Vitor Sá, eu tenho certeza que joga. Não, E nem acho que é um grande jogador. Vamos lá, por partes. Vitor Sá, o único confirmadaço. O Newton ainda rola, já tá treinando, o São Paulo ainda não. Mas agora mudou o formato, não é isso? Mas ainda assim, né? Ainda não é uma garantia. Tá. Eu acho que o Vitor Sá, ele é uma opção pro lado do campo semelhante ao Ferreirinha, mas vejo vantagem. Eu também acho. Por isso que eu falei que o Vitor Sá em relação ao Ferreirinha. Não sei se para ser titular, se o Dorival jogar com 2 pontas, possivelmente sim. Acho que vai ajudar. O São Paulo está numa situação que qualquer jogador ajuda. Ah, sim. Concordo. O Newton é um volante que é alto, tem boa idade, já não é um veterano, né? Que é o perfil das contratações do São Paulo, veterano. Sim. E tem uma passada larga, é uma característica que o São Paulo não tem como volante. Ele também ajudaria, e pode quebrar o galho na zaga. Porém, ainda falta zagueiro. Certo. Né? Eu acho que mesmo com a reintegração do Arboleda, com a recuperação dos lesionados, ainda falta um zagueiro para o elenco, pelo menos. O Guilherme Pirex fala: o que estão achando da possível escalação do Dorival? Lembra o buraco tático da seleção, diz ele. Lembra? Então ferrou. Vamos ver como é que serão os jogos treinos de sábado, mas ele tem jogado com 2 no meio e 4 à frente, né? E tem colocado, isso se observar melhor, muitas vezes o Hugo ao lado do Marcos Antônio. O Marcos Antônio pega muito pouco, né? Vamos ver, daqui a pouco o Bobadilha volta. Se o Newton for contratado mesmo, se ele acertar, aí você começa a ter mais opções de meio. Mas ele vem jogando no 4-2-4, é isso? Vem. Ih, rapaz. Não tem muito jogador, né? Tava sem o Bobadilha, não tinha o Newton para treinar, né? O Luan tinha saído, então ainda não tinha tantas opções no meio para fazer uma coisa mais robusta. Uma das alternativas é aquela que deu certo com o Roger Machado, que é aquele ataque com Arthur e Cauli. Isso, com o Cauli que, na verdade, fazendo o meio ali. São jogadores também. O Cauli desce na esquerda e o Arthur canhoto na direita. São jogadores que também armam. O Marrone da dupla. Aí eu não acho um 4-2-4 total. Eu acho que as características de Cauli e Arthur dão uma equilibrada na coisa. Enfim. João Luiz Oliver: no máximo 5 jogos no Morumbi pelo Brasileirão até o fim do ano. Contrato com a Live Nation até 2031. Isso é uma vergonha, cara. A partir do momento que os caras venderam aquele negócio de camarote, aquela loucura, esse negócio não podia continuar. Não podia. Tinha que parar. Tem que parar. E não, continua. Não existe. Imagina o tamanho da multa que deve ser essa parada, né? E você não ter o show que você programou. Deve ser uma multa cavalar. O Casares está esperneando agora lá, que está sendo perseguido lá, não sei o que, as denúncias do Ministério Público, vazamento. Olha o rescaldo da gestão Casares. Esse contrato é um câncer, cara. Nicolas Araújo: o que esperar do São Paulo nesse segundo semestre? Lembro que várias vezes o time voltou pior do que estava. Não sei se vai voltar pior, teve férias, teve descanso, jogadores voltaram, o Sabino tá voltando, o Alan Franco que não tá voltando ainda, né? Não, agora tá mas aí, caras que estavam, o Marcos Antônio vai voltar, eu acho que, não sei se vai voltar voando, nem tem nem time pra isso, mas acho que vai voltar melhor, né? Tem que voltar melhor, tem que conseguir 45 pontos o mais rápido possível. Joien: situação é maciça, oposição é outrem, tem solução? Eu era 0% SAF, agora eu sou 50%, e vocês? Vou repetir o que eu venho dizendo, e quero ouvir o Arnaldo. Eu não sei se a SAF é a solução. O que eu tenho certeza absoluta é que esse modelo vai destruir o São Paulo. Esse modelo atual vai acabar com o São Paulo. Isso para mim está posto já. Para mim está posto esse modelo, nesse formato, com esses conselheiros, com essa forma de eleição, com essa forma de governo e tal. Esse negócio não tem mais jeito. Esse negócio é arcaico já há muito tempo. Só que agora tá batendo na porta. O atraso do São Paulo tá batendo na porta. Quando você vê o Palmeiras contratando o Danilo, o Flamengo fazendo o que fazendo. Então o São Paulo, nesse modelo, vai acabar. Vai virar um time médio, como já tá virando.
Eu não sei qual é o modelo, qual é o futuro, mas esse modelo eu não acredito mais. Fala lá. Só para a questão do Macis na situação e Olten na oposição, eles não devem ser os candidatos nem da situação nem da oposição, mas é o modelo que o Tironi falou, né? De qualquer forma, são grupos que já estiveram juntos, né? Olten é presidente do conselho e Macis vice-presidente, e agora estão... Na verdade, eu acho que além da coisa batendo na porta que disse o Tironi, há poucos meses da eleição você não tem candidatos fortes ou com projetos desses candidatos. Exatamente, você não tem plano de governo. Não tem plano de governo. Você não sabe. Não. Você não sabe se ganhar quem quer que seja, o Zezinho, o conselheiro, esse cara vai fazer o quê? Como ele vai fazer? E eu acho que é impossível você fazer muitas coisas. Uma reforma com a profundidade que é necessária no São Paulo hoje e rápido, com esse modelo. Sim. Eu acho impossível. Vai ter que compor com um, compor com outro, compor com outro, compor com outro, e você não vai conseguir. Para mim é isso. Então, e aí as alternativas, elas também estão muito longe de serem efetivadas, né? Seja a adoção de uma SAF, não é uma coisa, também não, é uma coisa imediata. Também não é assim. Ou de uma parceria, ou lá não sei o que lá. Vamos ver lá, né? Eu acho que talvez, se aproximando das eleições, algumas propostas de SAF, parceria, começam a aparecer. Sim. E eu acho que não vai ter candidato, seja ele da situação ou não, que não vai abraçar um projeto desse, porque esse negócio virou a tábua de salvação e porque a ideia de SAF ou de investimento, entenda como quiser, ela está no radar do torcedor. Sem dúvida. Não há como você defender, não, a gente vai continuar desse jeito como a gente está, porque aí assim a gente vai conseguir sair do buraco. Não vai. Então, portanto, eu acho que qualquer coisa que venha do ponto de vista de investimento, seja lá o Diogo Fernandes, seja a XP, sei lá o que, vai ser vista por bons olhos. E acho que os grupos vão cada um abraçar uma ideia. Esse é um bom ponto. Eu acho que dessa vez, diferentemente da eleição passada, quando o Casares veio com um discurso e uma figura, né, como se ele pudesse mudar os rumos do São Paulo. Dessa vez não vai ser uma figura. Exatamente. Vai ter que ser um projeto. Exatamente. Com alguém, com algum parceiro, senão não vai ter. Até porque o São Paulo não tem figura. Exato. Não tem nenhuma figura. Ninguém acredita mais nessa turma. Exato. Quem quer que seja, pode ser honesto ou não. Ninguém crê em pessoas. Isso. Eles vão querer, todo mundo vai querer projeto. Exato. Rodrigo Colares, acredita que seria possível buscar o G6 ou vamos disputar para não cair até o fim do Brasileirão? Para mim, eu acho que nenhuma coisa nem outra. Para mim, o G6 é muito difícil. O plano é, primeira coisa, não cair. Estou apavorado. Sim. Até com as questões políticas que vão se avolumar aí. Eu também acho, mas acho que o São Paulo vai ficar no meio do caminho. Tudo bem, então tá. Não, acho que o G6 é bem difícil, mas acho que para cair você precisa fazer muita barbaridade. Não duvido que faça, mas estamos fazendo, né? Já fizemos uma grande cena. Sim. Na troca do Crespo. Luiz André, a opinião de vocês sobre a janela de contratações do São Paulo. Obrigado, diz aqui Luiz André. Falamos um pouco já, né? É o que dá, né? Normalmente é o que dá, mas dessa vez não tem agilidade, não tem quem saiba cuidar disso. Era o risco de ter demitido o executivo de futebol com a janela aberta. Então, para fechar as contratações já alinhavadas pelo Rui Costa, já pactuadas, tem sido um parto, né? Então era o risco. De novo, eu acho que essa decisão poderia acontecer depois da janela fechada. Boris Grilo, se ninguém cair no São Paulo, expulsos e presos, a torcida pode abandonar de vez? Acho que quem mais, além do São Paulo, evidente que sofre se esses caras não forem expulsos, é de novo o modelo. É mais um golpe nesse modelo, é mais uma mostra que esse modelo não funciona mais. Então eu acho que, claro, vai ter um prejuízo enorme para o São Paulo, esses caras não podem nem pisar mais no São Paulo, essa turma que está envolvida nessas tretas, mas o prejuízo vai ser mais um pouco nesse modelo. Mas aí eu tô com o Arnaldo, que ele falou,
São coisas diferentes. Nem que passem ou sirvam a pizza dentro do clube, que possivelmente vai acontecer, o Ministério Público tá nessa aí. E ali não tem passada de pano. Não tem. Né? Essa é a esperança, aliás, né? É claro que simbolicamente, se o clube não tomar nenhuma atitude, ainda mais depois das investigações do Ministério Público, da polícia e tal, é desalentador, e a torcida, de fato, pode... Mas vai ter um momento, como aconteceu no Corinthians, que isso vai ser só se as investigações avançarem nesse ritmo e com esses elementos, não tem quem... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, na última quarta-feira, o São Paulo, sub-17 do treinador Menta, que retornou ao comando, venceu o Bragantino por 3-0 lá no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, tá? A partida válida pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O grande destaque dessa partida, com toda certeza, foi o Breno Junqueira. O jovem anotou um gol e deu uma assistência nesse jogo, tá? E o Breno comemorou bastante a sua grande atuação e a vitória da equipe. E disse o seguinte, abre aspas, como atacante, digo que sempre é muito bom poder marcar gol e contribuir com assistência para outros gols do time. Mas o principal foi a vitória, a grande vitória que conquistamos no Brasileirão, fecha aspas. Breno já chegou aí a treinar, fazer alguns treinos aí no elenco profissional do São Paulo, tá? Fez gol nos treinos, ganhou até elogios do então técnico Hernan Crespo. Se eu não me engano, aos 15 anos de idade, ele foi inscrito no Campeonato Brasileiro do time principal. Rapaz, a coisa tava tão feia no elenco do São Paulo, com tantos lesionados, que o Breno foi inscrito na lista de jogadores no Campeonato Brasileiro. É um garoto que o São Paulo deposita muita esperança aí pro futuro, então olho nesse jogador. O Breno fará 17 anos no mês que vem, tem muito potencial, tenho certeza que a gente vai ouvir muito falar desse jogador ainda, tá? Se o São Paulo, claro, souber lapidar. Falando aí na engenharia da base, São Paulo tem encontrado dificuldades no mercado aí para reforçar a zaga, né? Todas as tentativas de contratações falharam miseravelmente. O Dorival Júnior, então, tá passando a apostar em soluções caseiras. Jovens das categorias de base vêm ganhando espaço nos últimos dias no CT da Barra Funda com o elenco profissional. Isaac e Igão, ambos do sub-20, vêm participando dos treinos, né? E tá ganhando ali seus espaços. A presença da dupla ainda não é de forma definitiva. Internamente, o período é tratado como ali uma fase de observação. Ambos devem retornar às categorias de base nos próximos dias. O Isaac é quem mais está ali recebendo oportunidades neste período. Com frequência, o Isaac tem participado das atividades no CT da Barra Funda. No jogo treino contra o Bragantino, no último sábado, ele chegou a atuar como titular, né, ao lado do Arboleda, formando a dupla de zaga. Isaac tá com 20 anos de idade, é o último ano dele nas categorias de base, tá? Ou seja, ou promove ou negocia o jogador. Recentemente o São Paulo renovou o contrato de Isaac até 2030. Ou seja, pô, o moleque tem contrato longo, então você tá apostando no moleque. Então coloca pra jogar, pô. Isaac já atuou como profissional, isso quando ele tava no Bragantino, lá em 2024, quando recebeu a oportunidade do treinador Pedro Caixinha, né? O Igão já participou aí de 2 treinos nessa semana, tá, rapaziada? O zagueiro ali tem dividido as atividades entre o CT da Barra Funda e os jogos no Sub-20. Aliás, o Igão recebeu diversos elogios de Muricy Ramalho, que acredita que o Igão é o zagueiro que o São Paulo precisa para reforçar o setor defensivo, tá? O jovem está com 18 anos apenas, já foi relacionado para vários jogos no time profissional. Diante das dificuldades no mercado, você acha que o São Paulo deveria utilizar o Igão, o Isaac, ao invés de ir ao mercado contratar zagueiro, gastar um dinheiro que não tem para contratar um zagueiro, sendo que você tem 2 moleques aqui que são muito promissores? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. O Isaac, inclusive, rapaziada, tem agradado o técnico Dorival Júnior, tá? Então olho no Isaac que ele pode pintar aí no time profissional, fechou? Damian Bobadilla voltou a ser notícia de mercado da bola. Um jornalista paraguaio afirma que Bobadilla está de saída para o futebol italiano. O jornalista em questão não revela o nome do clube que vai contratar o Bobadilla de acordo com a sua apuração, mas frisou que Bobadilla está assim a caminho da Europa. Bobadilla que volta ao São Paulo ali na próxima segunda-feira, tá? Ele ainda está no Paraguai, curtindo ali uns dias de folga que o clube deu para ele, então ele volta só na segunda. Em declaração na rádio Rock and Pop, o jornalista diz o seguinte, abre aspas,
Estes 3 jogadores têm um destino europeu. Um já está logo na Europa, mas vai dar um salto. Atendam isso. Um deles é o Damian Bobadilla, que em algum momento, de fato, estava no interesse aí de um time da Itália. E isso pode refletir agora. Damian Bobadilla pode deixar o futebol brasileiro para ir para a Europa. Muito provavelmente isso aconteça. Se esta pessoa me disse, é porque já está perto de dar-se, fecha aspas, ou perto de acontecer, né? Alguns clubes aí do futebol europeu já demonstraram mesmo interesse em Bobadilla. Não chegou nenhuma proposta oficial à mesa do São Paulo ainda, mas Brighton da Inglaterra, Real Betis da Espanha e o Como da Itália tem interesse no Bobadilla, demonstraram interesse, fizeram sondagens, etc. Não dá pra cravar que será o Como que vai levar o Bobadilla, tá, rapaziada? Porque não foi revelado o nome deste clube, mas o Como é um dos clubes italianos que estão de olho no Bobadilla. No ano passado, se não me engano, o Cagliari da Itália demonstrou interesse também. Não sabemos se vai ser ele ou não. Bom, de acordo com o jornalista paraguaio, o Bobadilla deve estar de saída mesmo para o futebol italiano, mas, repito, até o momento não chegou nenhuma proposta oficial, tá, rapaziada? Mas sabe-se aí que as possibilidades de Bobadilla receber propostas ao abrir da janela de transferência é muito grande, né? Então, a tendência é que chegue propostas. O São Paulo, desesperado por dinheiro, deve aceitar uma proposta ali que agrade e que, né, seja bom para os cofres do clube do Morumbi. Vamos aguardar apenas a oficialização, mas dificilmente Bobadilla continuará no São Paulo, tá? Falando em continuar no São Paulo, a contratação de Newton estava aí praticamente fechada, mas teve uma reviravolta. Não que essa reviravolta vá melar as negociações, tá? Isso acontece por conta de Nahuel Ferrarese, que brecou tudo. Ferrarese e seu staff mudaram as condições do negócio que envolvia uma troca do venezuelano com o jogador Newton para o São Paulo. O zagueiro ainda não definiu se vai permanecer no Botafogo em definitivo ou não, tá? As partes ainda não chegaram a um acordo em relação a salários. Fora que o venezuelano, o Ferrarese, tá na mira do Boca Juniors. Além disso, Ferrarese tem um sonho e mantém essa chama viva, esse sonho, essa vontade de jogar no futebol europeu. Bom, esse de fato teria pesado ali para o não avanço do acordo com o clube carioca, tá? O staff de Ferrarese teria ali ainda pedido uma comissão ao São Paulo, de acordo com informações do Globoesporte.com. Essa comissão não foi aprovada pela diretoria são paulina e Ferrarese seguirá emprestado para o Botafogo até dezembro deste ano. De acordo com o jornalista Valentim Furlan, do All Sport, ele afirma que a troca segue de pé, mas que o Botafogo teria 6 meses para se acertar com o Ferrarese, no caso até o final da temporada, né? Caso o clube carioca não se acerte com o zagueiro, aí o São Paulo teria que comprar o Newton em definitivo, pagando por isso, né? E o pagamento seria feito a partir de 2027. Se houver o acordo entre Botafogo e Ferrarese, aí a troca segue como já estava antes, uma troca simples. Eu não sei por que de tanta insistência assim no Newton, mas tudo bem, tá? Bom, o São Paulo tá em crise financeira, não tem dinheiro pra gastar, né? Então não pode fazer loucuras. E eu também não sei por que o São Paulo vai fazer essa loucura de comprar um jogador, de se comprometer financeiramente, sendo que não tem dinheiro. Ferrarese, por sua vez, continuará sendo acompanhado pelo São Paulo. O zagueiro tem contrato com o Tricolor até o final do ano que vem, ou seja, se o Botafogo não chegar a um acordo com ele até o final do ano, o Ferrarese pode voltar ao São Paulo na próxima temporada, e o São Paulo acertará a compra de Newton, né? Mas repito, Ferrarese está na mira do Boca Juniors, mas tem o sonho de ir para a Europa. Tudo indefinido nessa situação. O que a gente pode aí praticamente cravar é que o Newton deve sim ser oficializado como novo reforço do São Paulo. O anúncio oficial de Newton está pronto, é só apertarem o play, né? Mas para isso acontecer, tem que acertar a situação aí envolvendo o Ferrarese, aí depois envolvendo a compra do Newton, então vai demorar alguns dias ainda para a oficialização. Se bem que também pode acelerar rapidinho e fechar o negócio, vamos ver o que vai acontecer. Mas o anúncio oficial está pronto. Resta apenas detalhes aí burocráticos, tá? E o Luiz Araújo foi especulado no São Paulo aí no começo da temporada, depois nas últimas semanas. Muito se falava aí sobre o desejo de Luiz Araújo deixar o Flamengo, né? Falava também sobre uma possibilidade envolvendo uma troca, Luiz Araújo por Marcos Antônio, ou Luiz Araújo e Cebolinha por Marcos Antônio, ou Luiz Araújo, Cebolinha, e Pulgar por Marcos Antônio. Isso porque o Flamengo queria muito Marcos Antônio, então o Flamengo estava ali analisando as possibilidades, né?
mas isso nunca aconteceu, nunca foi pra frente, né? Aliás, o São Paulo preteria a Luiz Araújo a Everton Cebolinha, né? Dava prioridade ao Everton Cebolinha ao invés do Luiz Araújo, até porque o São Paulo já tem o Arthur para a função. Enfim, outra especulação que aconteceu foi em relação ao desejo de Luiz Araújo. A informação, se não me engano, foi do Radar da Bola, era de que o Luiz Araújo tinha vontade, tinha o desejo de voltar, ele queria voltar ao São Paulo. Bom, até o momento não houve nenhuma movimentação em direção a isso, tá? Vale ressaltar que a gente sempre deixou bem claro aqui o que era especulação, o que era boato, o que eram possibilidades. E proposta, não aceitando receber a menor, e ainda o São Paulo foi para a Série B buscar um jogador chamado Mikael. Não deu certo por enquanto, mas aí os astros dando as voltas no universo, eis que Marcos Leonardo está rescindindo seu contrato com o time do Al Hilal, segundo informações que vazaram da própria agência que agencia ali a carreira do Marcos Leonardo. E isso tá pipocando em tudo que é lugar. Deixa eu contextualizar algumas coisinhas aqui. Primeiramente, rescisão contratual com o Al Hilal. É possível? É difícil? Como é que funciona? O jogador Renan Lodge, que pra mim é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Muito melhor que Alexandro, muito melhor que Alex Telles, muito melhor do que... Quem mais? Enzo Dias, Bidu, né? O Biduzinho lá do Corinthians lá. Então, assim, o menino aí, o Renan Lodge, ele pra mim ele é muito melhor. E ele estava no time do Marcos Leonardo. Ele conseguiu a sua rescisão contratual lá na FIFA, rescindiu porque ele não tinha conseguido exercer direito à sua tarefa como jogador. Aí você fala, mas o cara não estava jogando no time B, por exemplo? Na Champions Asiática? Até estava. Mas os caras não consideram que esse torneio lhes dê a vitrine necessária. Então é como se você pega um jogador aqui, você contrata ele pro São Paulo e coloca ele para treinar no São Paulo B, que vai jogar o Sub-20. Você fala, peraí. Então você escondeu o jogador do mercado, o jogador passa a desvalorizar. Então, né, com essa prerrogativa, os jogadores conseguiram, pelo menos o Renan Lodge, ele conseguiu a sua rescisão contratual junto à FIFA. E aí ele abre um precedente, não abre? Chama jurisprudência no termo jurídico. Ele abre uma jurisprudência para os próximos virem e fazerem... Não é o caso, mas a lei Renan Lodge, por exemplo, muitos já fizeram isso, né? Se o Renan Lodge fosse o primeiro, chamaria a lei Renan Lodge, igual a lei Pelé. A lei Renan Lodge, o cara chega lá, não tá numa vitrine muito boa, ele vai e rescinde seu contrato, né? E isso aí pro time é horroroso, que ele pagou uma fortuna. Agora, digamos que o São Paulo não quer mais usar o Arboleda e coloca encostado. O cara quer rescindir o contrato, o São Paulo permitiria, porque 1 milhão a menos tem que pagar por mês. É que aqui no Brasil os caras não querem rescindir o contrato porque eles ficam sentados em cima do contrato mamando no time, ganhando dinheiro, fortuna do time. Então o Lodge, ele não quis ganhar a fortuna lá do time, ele quis jogar bola, ele rescinde o contrato, fecha com o Atlético Mineiro, com o Galo aqui, Mineiro aqui do Brasil, e ele está jogando e o fino da bola, joga pra caramba, é mó líder, eu vi os jogos dele lá, o cara joga muito futebol. Então assim, um Renan Lodge vem aqui pro Brasil, ele destoa, ele joga muito mais do que os outros. E um cara igual o Marcos Leonardo, se ele chegar aqui no Brasil hoje, o cara que meteu 3 no Manchester City, do Pepe Guardiola, quando o time estava no Super Mundial, esse cara, se ele chega aqui no Brasil hoje, ele joga até sozinho. Ele tira o Pedro não sei. O resto, ele tira o Caio Jorge do Cruzeiro. Ele tira qualquer um do time, ele joga mais do que todo mundo. Todo mundo mesmo. O menino Marcos Leonardo joga mais que todos, juntos, sem exceção. Ele é um cara rápido, ele é um cara forte, ele é um cara que tem a precisão do gol. Ele sabe fazer gol com precisão. E ele estando... num processo de rescisão contratual, apareceu o Flamengo, apareceu o Fiorentina. Primeiro que a Fiorentina é pequena pra ele hoje, hein? O timinho mequetrefe hoje é a Fiorentina da Itália. Agora, apareceu aí o Flamengo. O Flamengo é brabo. Lógico que é. Só que o Flamengo tem o Pedro, então ele vai querer cometer aquele erro do Cebolinha. O Cebolinha comete um erro pesado de ir brigar posição com o Bruno Henrique. É claro que daria errado e deu errado. Lembra do Visconde de Itacaré? Não, é onde menos se espera que não sai nada. Você vai pro Bruno Henrique, eu vou tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Não vai tirar, amigão. Vou tirar o Arrascaeta do Flamengo. Não vai tirar. Vou tirar o Pedro do Flamengo. Não vai tirar. E o Marcos Leonardo não é besta, o empresário dele não é besta, sabe que no Flamengo vai ter problema. É o único time brasileiro, talvez o Palmeiras com o Flaco Lopes, que ele teria problemas para jogar. Flamengo e Palmeiras. Vem aqui no Brasil, onde ele já escolheu o São Paulo, a mídia vai querer colocar que ele quer o Flamengo quer ele. O Flamengo quer mesmo, sempre quis. Agora, ele já escolheu o São Paulo na última janela. Tinha Flamengo batendo na porta, ele falou, quero o São Paulo. Não é uma questão só de grana. E o São Paulo
que tinha o Caleri querendo 1.700.000 por mês, mais aquele 9 milhões de luva, mais não sei o que, ia dar 2 contos por mês. Esses 2 contos por mês, se você jogar na mão do Marcos Leonardo, você fecha o cara. E além disso, se você chegar para o patrocinador, a Superbet, e falar, eu quero o Marcos Leonardo, você vai me ajudar a pagar? Os caras ajudam. Porque não é pôr dinheiro no Zezinho da esquina, é colocar dinheiro num craque, é colocar dinheiro num jogador que era para ter jogado a Copa, joga mais que Matheus Cunha com pés nas costas, joga mais do que o Igor Thiago com o pé nas costas, joga mais do que o Hendrick com o pé nas costas. Era pro Marcos Leonardo ser o 9 do Brasil disparadamente, ter jogado e ter o Brasil na Copa do Mundo ainda. Não deu certo porque o técnico Ancelotti vacilou, mas o cara é craque e ele quer o São Paulo. É papo de você se desfazer do Caleri, André Silva e Tapia agora, ficar com Marcos Leonardo e Rian Francisco ou não é? Fala comigo aí que eu quero muito saber. A XP Investimentos está querendo investir 1.7 bilhão no São Paulo. Era 1,5 bilhão, estão falando já em 1,7 bilhão. É uma verdadeira fortuna que quita as dívidas do São Paulo agora, reforma o Morumbi, coloca dinheiro no caixa, faz tudo. É uma verdadeira fortuna. Red Macis pegou o processo, levou a proposta lá para dentro e estão analisando e tentando viabilizar essa abertura de porta para a XP. Então, o São Paulo Futebol Clube, tendo a XP, tendo já o patrocinador que é a Superbet, que banca lá muitos caras do Fluminense, ajuda a pagar o Oscar aqui do São Paulo. Somado tudo isso, a você ter já o time que o Dorival já tem, que é o time com o Arthur, Marcos Antônio, é o time que tem o Vitor Sá e Luciano, é um time que tem aquele meio campo ali com o Marcos Antônio e tendo agora o Newton, é o Dorival montando o seu time. O Lucas Ramon, o melhor lateral do Brasil. O Wendel, se jogar, vai só perder pro Renan Lodge, né? O Wendel joga pra caramba também. Eu tava olhando o Alexandro, tava olhando aquele Douglas Santos da seleção brasileira. 2 jogadores horrorosos hoje em dia. E eu olho pro Wendel, que também foi horroroso até aqui. O Wendel não é um cara horroroso não, hein? O Wendel, ele se conseguir jogar, ele tem bola para ser melhor lateral do Brasil, sim. O Lucas Ramon já é. Não é fácil, marca mais que todo mundo e ainda apoia e faz gol. Esse cara é monstruoso. Agora, quando eu olho pro Dorival, vendo que o Newton chegou para montar esse time e conseguir moldar, chega o Marcos Leonardo para ele, eu não tô com brincadeira com vocês aqui. Se chegar o Marcos Leonardo agora, que é muito plausível e possível, basta a gente fazer barulho aqui, deixa o like e falar Marcos Leonardo no São Paulo. Escreva isso, Marcos Leonardo no São Paulo. Vamos fazer isso agora, porque se isso acontecer, o São Paulo Futebol Clube, ele entra pra história, volta para a primeira prateleira do futebol e vai ter a história de onde ele nunca deveria ter parado. A história de um tricampeão do mundo que voltou. A contratação de um zagueiro segue como prioridade absoluta no São Paulo. Segundo informações dos bastidores, Dorival Júnior cobrou agilidade à diretoria para que o reforço chegue o quanto antes e possa participar da reta final da preparação para o segundo semestre. A intenção do treinador é contar com o novo defensor antes da reestreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Dorival considera importante que o zagueiro seja integrado ao elenco pelo menos uma semana antes do duelo contra o Atlético Paranaense. Dessa forma, o reforço teria tempo para conhecer o modelo de jogo da comissão técnica, participar dos treinamentos táticos e se entrosar com os companheiros antes de estrear. Mesmo com a reintegração de Arboleda e a recuperação de jogadores como Sabino e Rafael Tolói, o São Paulo entende que ainda precisa de mais uma peça para o sistema defensivo. A diretoria tentou negociações por Arthur Chaves e Domingos Duarte, monitorou Felipe Silva e André Amaro, mas ainda não conseguiu fechar um acordo.